Capítulo 1. A culpa nunca é da vítima. Sangue cor-de-rosa. Passo 1. Livre da culpa. Quer saber? Eles nunca irão entender. Falar ou não falar. Não importa. Não é isso que vai resolver. Em meu primeiro livro, evitei ao máximo escrever coisas que pudessem ofender os que deveriam me proteger. Recebi uma crítica. Sua autobiografia é chapa branca. Não cria polêmica, não fala mal de ninguém. Parece que você sofreu muito mais do que escreveu. Fiquei feliz em saber que consegui escrever sem ofender. Mas, quer saber? Eles nem leram meu livro. Nenhum deles se importou em saber o que levei 2 anos para escrever. Deixe seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E, se possível, clique no botão Valeu no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Garimpei palavras como quem colhe pedras preciosas. Contei só as partes boas das histórias, os aprendizados. Deixei tudo cor-de-rosa. Rosa. Rosa como um bebê. Assim como minha mãe escreveu em seu poema, que seria premiado por uma revista, mas que ela sabia que eu não havia gostado. E é com ele que começo a contar minha história. Filha. Bebê. Rosa tudo, tudo, tudo. Clarinho, suave, macio. Rosa bebê. Que o tempo transformou em rosa berrante, rosa chocante, rosa quase vermelho. Vermelho de sangue, de ódio, de revolta. Por quê? O tempo que responda. Eu não. Poesia de Maria Auxiliadora, minha mãe. O que leva uma mãe a odiar uma filha? Essa pergunta me acompanhou por anos, entre sussurros internos e lágrimas secas. O amor de mãe não deveria ser o dom mais sublime? A expressão do próprio Deus no coração de um filho? Mamãe fazia pedagogia. Precisava fazer um trabalho para a faculdade. Observar uma criança por 1 hora, durante 4 dias. Escolheu a mim e registrou. Ela me olhava, descrevia o que via. O que será que ela pensava? Ela não escreveu seus pensamentos, nem os meus. Não podia alcançá-los. Não cabia interpretá-los. Uma criança, de 9 anos. Calma, mamãe. Estou sentindo cócegas. Eu olhava para ela, encontrava seu olhar e sorria. Uma inocente criança que não sabia o que sentia, não sabia o que fazia. Não cabia a mim interpretar, mas também não coube a ninguém proteger. Se alguém tivesse me explicado que o corpo é templo, que as cócegas tinham lugar, que o olhar também tem limite, talvez... talvez. Mas o talvez não salva. E o que me salvou foi entender. A culpa nunca foi minha. Receber amor distorcido confunde. Ser escolhida pelo abusador, quando tudo o que você queria era ser escolhida para brincar, torna a infância um campo de guerra, onde o inimigo é invisível e a culpa veste a sua roupa. E então veio o convite. Vá ao meu apartamento hoje às 15 horas. Bata 3 vezes e entre. Estarei te esperando. Que aventura. Coração acelerado. 12 anos. Agora tire a roupa. Não. O que você está fazendo? Se você gritar, eu vou te matar. O sangue escorria pelas minhas pernas. O olhar de ingenuidade havia acabado. Nas unhas, a pele dele. Na alma, o silêncio. Por que não contei? Tinha as provas nas mãos. Mas provas de quê? Eu nem sabia o nome do que tinha acontecido. Eu só tinha 12 anos. Eu era uma criança. Hoje, olhando para aquela menina, tudo o que eu gostaria de dizer a ela é: você não tem culpa. Você foi invadida, ferida, silenciada, manipulada. Você reagiu como pôde. Você sobreviveu. E hoje você está aqui. E é por isso que eu escrevo. Porque eu sobrevivi também. Dizem que bloqueamos sentimentos para sobreviver. Mas o que ninguém diz é que o bloqueio, depois de um tempo, se transforma em prisão. E o primeiro passo para sair dela é este: livrar-se da culpa que nunca foi sua. A culpa paralisa. A verdade liberta. Você não precisa de mais uma sentença. Você precisa de acolhimento, de luz, de ar. Então, respire. E repita comigo, ainda que em pensamento: não foi minha culpa. Eu era uma criança. Hoje eu posso me perdoar. Hoje eu posso me libertar. E, assim, a rosa começa a mudar de cor outra vez. Não para voltar ao rosa bebê, mas para florescer onde ninguém imaginava que ainda pudesse nascer amor. Seja bem-vinda à sua nova história.
Seja ela. O problema tem nome, e não é o seu. Você não pediu para ser ferida. Não escolheu viver o que viveu. E mesmo assim, por muito tempo, acreditou que era culpada. Culpada por não ter dito não. Culpada por ter confiado. Culpada por não ter percebido antes. Culpada por ter se calado. Ou por ter falado. A culpa se disfarça de consciência, mas na verdade é um grilhão. E talvez o primeiro passo da cura seja este: romper com a ideia de que você merecia o que viveu. Por muito tempo, eu me perguntava: será que fui eu? Será que dei motivo? Será que exagerei? A culpa me seguia como uma sombra. E o pior, eu a aceitava como parte de mim. Como se eu fosse o erro. Como se eu fosse o problema. Mas então descobri uma chave que mudou tudo. A pessoa não é o problema. O problema é o problema. Michael White. Essa frase me libertou. Ela me ajudou a separar minha identidade do que aconteceu comigo. Eu não sou o abuso que sofri. Eu não sou a consequência do trauma. Eu não sou a dor. O problema está fora de mim, e não mais dentro de mim. Quando entendi isso, parei de lutar contra quem eu era. E comecei a lutar contra aquilo que me feriu. Você não é confusa. Você foi confundida. Você não é fraca. Você foi enfraquecida. Você não é culpada. Você foi ferida. Foi nesse espaço entre a dor e a verdade que a cura começou. No dia em que eu parei de me acusar e comecei a me ouvir. A culpa nunca é da vítima. Uma das primeiras e mais fundamentais verdades para a libertação de uma pessoa que sofreu abuso é esta: a culpa nunca é da vítima. Nunca. Não se trata de um exagero retórico. É uma verdade absoluta. A partir do momento em que alguém tem culpa, essa pessoa já não é mais a vítima da situação. Ela passa a ser corresponsável por algo. Mas a vítima de abuso, por definição, não é corresponsável. Ela foi ferida, violada, manipulada. E não importa o que tenha feito ou deixado de fazer, ela nunca é culpada pelo abuso que sofreu. Mesmo assim, a culpa é uma das sequelas emocionais mais comuns e mais devastadoras entre pessoas que viveram abuso. Muitas vezes, a culpa não está naquilo que aconteceu, mas na forma como o abusador reconstruiu a narrativa do que aconteceu. E é aqui que precisamos expor com clareza o mecanismo da inversão de culpa. O mecanismo da inversão. O abusador, quase sempre, cria um tipo de acordo com a vítima. Ele negocia com a criança ou com o adulto vulnerável a sua atenção, seus toques, suas palavras. Em seguida, firma pactos silenciosos e ameaçadores. Não conta pra ninguém. Se você falar, seu pai pode morrer. Se contar, você vai destruir nossa família. E assim, aquele que cometeu o mal se exime da responsabilidade e transfere o peso da consequência para a vítima. Ocorre um tipo de contrato emocional, que é ilegítimo, mas que a mente ferida aceita como verdadeiro. A pessoa passa a acreditar que, se contar, ela será a destruidora, a culpada, a que carrega a marca da tragédia. Mas vamos ser claros, não é porque o abusador disse algo que aquilo é verdade. Não é porque um acordo foi feito que ele é legítimo. Não é porque alguém apontou o dedo que a culpa se instala com justiça. A verdade é que quem destrói uma família não é quem expõe o abuso, é quem o comete. Quem violenta, quem engana, quem silencia com ameaças. 1. Exemplo real. Em um dos casos analisados por nós, uma criança sofreu abuso por parte do padrasto. Quando ela finalmente encontrou coragem e segurança para contar o que aconteceu, medidas foram tomadas. A mãe se separou. A igreja foi envolvida. A verdade veio à tona. O homem confessou. Parecia que tudo havia sido resolvido. Mas antes de sair de casa, o padrasto olhou para a enteada e disse: "Tá vendo? Você estragou a nossa família." Essa frase, dita no final, ecoou na mente da menina por muito. Mais tempo do que o próprio abuso. Mais do que a dor física ou o medo, o que se alojou no coração dela foi a culpa. Essa inversão, cruel, manipuladora, devastadora, é o que aprisiona tantas vítimas por anos. E é por isso que, neste primeiro passo, afirmamos com firmeza: a culpa é de quem tem culpa. E a vítima não é quem destrói, é quem foi destruída. Libertação começa pela verdade. Você pode ter escutado que fez parte, que deu sinais, que não se protegeu. Mas nada disso justifica o que foi feito contra você. Mesmo que você tenha se calado, mesmo que tenha demorado para contar, mesmo que tenha se confundido,
Ainda assim, você é vítima. E não é culpada. Desenvolver essa consciência é o primeiro passo para a cura. Não se trata de isentar responsabilidades ou ignorar nuances. Trata-se de devolver o peso da culpa para quem realmente o gerou. Colocar as coisas em seus devidos lugares é essencial, porque não é possível construir liberdade sobre os escombros da culpa. E se alguém ousar dizer, mas você também teve sua parcela. Lembre-se, isso é uma tentativa de dividir o fardo com quem jamais deveria carregá-lo. Você foi vítima, e sua libertação começa ao declarar isso com clareza e coragem. A culpa nunca foi sua, e nunca será. Escreva, cure, compartilhe. Agora que você terminou este capítulo, respire fundo. Não há pressa. A jornada de cura começa no passo mais simples, se permitir sentir. Se quiser, pegue um caderno, seu diário, ou até mesmo escreva no celular. Responda com carinho a esta pergunta. Se você pudesse escrever uma carta àquela menina que você foi, o que diria a ela hoje? Não precisa ser bonita. Não precisa ser longa. Precisa apenas ser verdadeira. E se sentir que pode, compartilhe. Com alguém de confiança. Com uma amiga. Com Deus. Com você mesma. Escreva. Cure. Compartilhe. Esse é o começo do fim da culpa. Esse é o primeiro passo para ser ela. E lembre-se, a culpa nunca é da vítima. A culpa não é da vítima. Mas também não é preciso devolvê-la a quem feriu. Podemos entregar onde ela pode ser destruída. Não negada, nem usada contra si. Devolvida à cruz, onde o amor não acusa, cura. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.